Olá! Toda a grande história que a gente ama, sabe, de mitos antigos até os filmes de hoje, parece que segue um roteiro secreto. Hoje, a gente vai mergulhar em dois passos que são absolutamente cruciais que transformam uma pessoa comum em um herói de verdade. Aquele encontro com uma figura sábia e o momento decisivo, o ponto em que não dá mais para voltar atrás. Então, vamos começar com uma pergunta. Por que um herói precisa de um empurrão? Parece estranho, né? Mas a real é que depois de receber o famoso chamado à aventura, quase ninguém só arruma a mochila e vai. A verdade é que rola uma hesitação, um medo do desconhecido que paralisa. E essa pausa, essa recusa inicial, é o que cria a necessidade de algo ou alguém para finalmente botar a história para andar. E olha, essa recusa não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É uma parte super-humana e essencial da jornada. É aquele momento de respirar fundo, de se preparar. E é isso que conecta a gente com o personagem. Afinal, quem nunca sentiu aquele freio na barriga antes de um grande passo? Sem essa hesitação, a jornada nem teria o mesmo peso. E é justamente para superar esse medo que entra em cena uma das figuras mais importantes da narrativa, o mentor. É essa pessoa que chega para oferecer a sabedoria, a confiança e, às vezes, até as ferramentas necessárias para a aventura finalmente começar. Sabe, o folclorista Vladimir Prop tinha um nome perfeito para essa figura. Ele chamava de doador ou provedor. E a função é exatamente essa: dar ao herói aquilo que falta. Pode ser um objeto mágico, um conselho que muda tudo ou um bom e velho treinamento. É a voz da experiência dizendo que, sim, aquele caminho é possível. O trabalho do mentor, no fundo, pode ser resumido em três ações principais. Primeiro, ele vai orientar, sabe? Dar um mapa, uma direção. Depois, ele treina, ensinando as habilidades que vão ser essenciais para sobreviver. E, por fim, ele equipa, entregando aquelas ferramentas ou dons que vão fazer toda a diferença lá na frente. Essa frase, ela resume a alma do mentor de um jeito lindo. É sobre compartilhar a sabedoria acumulada, a experiência de quem já passou por ali antes. É um jeito de tornar a jornada um pouquinho menos assustadora para quem está só começando. Mas, atenção, nem todo mentor é igual. Esse arquétipo pode aparecer de muitas formas. Desde aquele guia clássico, super gente boa, até umas figuras bem mais complexas e, vamos combinar, até meio perigosas. Esses aqui a gente reconhece de longe, né? São os magos sábios, os professores pacientes, os guias divinos que oferecem apoio sem pedir nada em troca. Eles são a forma mais pura de orientação e sabedoria que existe. Só que, às vezes, a ajuda vem com uma conta para pagar. Um mentor clássico, como a Glinda, ajuda por pura bondade. Já o mentor sombrio, tipo o Rumpelstiltskin dos contos de fadas, ele te dá exatamente o que você precisa, mas ele vai exigir um pagamento terrível em troca. E a coisa pode ficar ainda mais complexa. O mentor pode ser um vilão disfarçado, um herói que se perdeu no caminho, ou ele pode nem ser uma pessoa. Às vezes, o mentor é um código de honra, uma lembrança ou uma lição do passado que guia o herói de dentro para fora. Ok. Com a ajuda e a confiança que o mentor proporcionou, o herói está finalmente pronto para o próximo estágio, um estágio crítico, a travessia do primeiro limiar. É aqui. Esse é o começo de verdade da aventura. É o ponto de comprometimento total. Aquele momento em que voltar para trás simplesmente não é mais uma opção. A história decola a partir daqui. E muitas vezes essa travessia nem é 100% voluntária. O herói é empurrado. Acontece alguma coisa, um evento externo que força a mão do protagonista, sabe? Acaba com qualquer dúvida que ainda restava. É o universo dizendo, vai, agora. E claro, para dificultar um pouquinho, bem ali, no portão desse mundo novo, tem os Guardiões do Limiar. Pensa no Cérbero guardando o submundo, ou naquele chefe de polícia que fala para o detetive, fique longe desse caso. O trabalho deles é testar se o herói está realmente preparado para o que vem pela frente. No cinema, isso é mostrado de um jeito muito visual, muito literal. É a travessia de uma ponte, de um rio, de um deserto. São imagens que marcam a entrada em um mundo novo, totalmente desconhecido e, quase sempre, bem perigoso. Certo. Mas como é que esses dois estágios, o mentor e o limiar, funcionam juntos para fazer a história engrenar de vez? Vamos ver um exemplo clássico que desenha isso perfeitamente? A jornada da Dorothy em O Mágico de Oz é um mapa perfeito. O furacão é essa força externa que joga ela através do limiar, que arranca ela do mundo comum dela. E aí, quem aparece? A Glinda, a mentora perfeita, que dá as ferramentas, os sapatinhos de rubi e um caminho para seguir.
a estrada dos tijolos amarelos. Tudo se encaixa. E isso nos leva a uma metáfora que eu acho incrível, a do voo. Pensa assim, o primeiro ato da história é o avião taxiando na pista, ganhando velocidade. A travessia do primeiro limiar é o exato momento em que as rodas saem do chão, é a decolagem. E a partir daí, a história alça voo para a grande aventura do segundo ato. E o mais fascinante é que esses estágios não existem só nas histórias, eles são o espelho da vida. Se a gente parar para pensar nas figuras que nos guiaram, nos nossos mentores e nos limiares que escolhemos ou fomos forçados a cruzar, a gente percebe a jornada do herói acontecendo aqui, no mundo real. E fica a reflexão: que limiares, afinal, definem uma grande história?